Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em que horário você está acessando esse vídeo. Como sempre, dizer para vocês que é um prazer estar aqui mais uma vez, dando forma a esse projeto. Hoje nós estamos aqui na nossa playlist da Lúcida, pensando mais sobre essas questões de empreendedorismo feminino, posicionamentos, trabalhando um pouquinho, né, as estratégias, os caminhos e as histórias dessas mulheres maravilhosas que estão passando por aqui. Estamos dando os primeiros passos nesse podcast, e vocês vão ver, assim, mudanças praticamente diárias, porque disso que se trata. Eu me alimentarei muito do que vocês estarão comentando. Eu peço que conversem com a gente, comentem, falem o que você gostou, fale o que não gostou também, só que de um jeitinho carinhoso, né? E agradecer vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu aproveitar o tempo, porque a gente fala, ai, temos 1 hora de podcast. Uau, gente, quando passa, quando nosso amigo ali, Gustavo, faz assim, ó, que falta 10 minutos, minha querida convidada, a gente fala, já, sabe? Por que isso? Nós temos essa habilidade verbal maravilhosa de falar, de comunicar, e essas mulheres que estão sempre desse outro lado são mulheres que têm muito conteúdo. 1 hora é pouco, então elas acabam voltando, tá bom? Hoje eu quero apresentar para vocês a nossa queridíssima Rita Reis. Que honra. Linda, maravilhosa. A Rita é um presentinho de alegria. Deus que caiu aqui através de uma outra amiga que estará aqui em breve também para falar da sua história, trazer aí seu ponto de vista sobre a vida. E a Rita caiu, não tem muito tempo, mas é com as coisas, como elas falam, né? As coisas do eterno. Eu acho tão bonito isso. Sim. As coisas do eterno, unindo propósitos e trazendo para perto da gente pessoas assim maravilhosas que têm ensinado, que têm assim que têm olhado e falado, nossa, que referência boa, que pessoa maravilhosa para ter perto. Essa é a Rita. Gratidão. A recíproca é verdadeira. Gratidão mesmo, de coração. E Deus, ele une propósitos. Ele une propósitos. Sem dúvida. Não é jargão, né? Não, é fato, né? Fato. Além de pessoas, né? Ele une coisas tão lindas como esse momento aqui, né? Nós podemos sentar, conversar. Rita tem uma história de vida muito bonita, mas ela tem uma história profissional também muito proposital. Ela sabe, desde quando ela começou, ela sabe o porquê ela está nisso. E isso para mim é muito interessante, porque eu fui uma pessoa que tive que ir tanteando, sabe? E vou daqui, não, mas não é isso, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, tal. Que tudo tem tem o seu motivo e tudo tem a sua lógica, que lá na frente eu acabo entendendo, né? Mas ela não, pelo que eu conheço da história, ela sempre soube esse propósito e o porquê que ela chegou ali. Ela é bióloga de formação, certo? E fitonaturopata. Então, numa época em que a gente está tão artificial, alguém que fala sobre as coisas, sobre a natureza, sobre o natural, ela é uma pessoa assim que traz isso pra gente, né? Foi uma coisa tão simples hoje. A gente chegando aqui tinha que escadas rolantes, escadas 2 lances de escada. Ela, você se importa de eu ir por aqui, aproveitar e fazer um exercício? Eu, claro, vou contigo, né? E isso é muito ela, né? Além de uma profissão, é ela. Então, eu não vou falar muito mais, eu quero que ela se apresente, que ela fale, que ela conte um pouquinho, e somos todas ouvidos. Bem-vinda. Ai, obrigada, e eu me emocionei aqui, né, que você já viu. Quando você deu início falando o porquê. E, bom, todos nós, quando a gente foi planejado por Deus, e nós sabemos que nós somos planejados, né? Desde cada detalhe físico, tom de voz, estatura, tudo, digitais, a nossa íris, enfim, cada detalhe. E também o profissional.
e também o porquê do teu profissional, né? Porque tem pessoas que têm sucesso financeiro e não tem tanto sucesso assim de realização. Eu não tenho tanto sucesso financeiro, confesso, como eu gostaria, porque os meus sonhos são implacáveis e gigantes. Meu marido fala, volta para a Terra. Eu flutuo muito lá em cima, na Lua, né? Mirando nas estrelas. Mas a minha realização profissional, ela é plena. Por isso até o grupo Mulher Plena, né? E o que é ser um ser pleno? É uma pessoa que precisa ter os 3 pilares que Deus nos formou, corpo, alma e espírito, em plenitude, em equilíbrio. Porque se um não estiver bem, o outro lhe capenga. E assim são as nossas mais de 30 trilhões de células. Elas têm uma harmonia. Elas se comunicam, se falam, formam sistemas, né? Que aí a gente fala do psicológico, ok. 99% das patologias, seja ela qual for, acontece aqui. 99%, 1% é sinapse. São reações metabólicas que acontecem. Então, quando a gente escuta falar de somatizou... Exatamente, é psicológico. É esse o conceito. É esse o conceito. Alguma inquietação, alguma coisa que Sim, porque reflete... a gente vai somatizando situações. E reflete no físico também por conta de não ter uma atitude correta de hidratação, alimentação, exercícios físicos, ter um bom sono, né? Porque Deus já nos fez assim, autorregeneráveis. Claro, somos um degrau abaixo das plantas, que fazem o seu próprio alimento, que é a fotossíntese. Ela só precisa do sol e da água. Nós não. Nós precisamos, né, ter, assim, desempenhar um papel, ter o trabalho de preparar. Mas antes do preparo, a escolha. É fácil pegar uma lata, uma garrafa? Claro que é. Mas quem lê o rótulo? Ou quem lê, dá uma gugada lá, água ou, né, refrigerante, o que é melhor? Já vai, o Google já vai te falar, não precisa nem fazer, né, defender uma tese, não precisa. Então, mesma coisa também é a questão dos alimentos. Quanto mais próximo da sua origem, mais nutritivo é, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, passou pela indústria que precisa ter conservante, precisa ter corante, para o alimento ter aquela cor, precisa ter um sabor, né? Então, aí já começa a mexer no que é natural. Uma banana, por exemplo. Eu até ia trazer uma fruta e esqueci. Quando a gente pega a banana, descasca, acabou. Ali você tem potássio, você tem vitaminas, minerais, você tem fonte de energia, você tem uma gama, tem o triptofano que te ajuda no sono, você tem uma gama de coisas ali. Agora, se você... E é prático. Muito prático, muito prático. Laranja e por aí vai. Agora, quando você desembrulha, quando você abre um pack, uma embalagem, passou pela indústria. E precisa ter todo aquele preparo para não estragar, não apodrecer, não fazer mal para você também. Mas também tem essa questão, né? Fazer mal, você precisa equilibrar. Não vou falar que eu não compro produto industrializado, claro que sim. A ervilha mesmo, ontem eu postei sobre ela, eu comprei no supermercado, né? Ervilha. Tem umas congeladinhas assim, né? A verde, sim. Eu fiz a sopa com a seca. Enfim, os grãos, né, que a gente usa, quinoa, aveia, tudo passa por um processo de indústria, sai dos silos, né, do armazenamento que o produtor tem e desova numa indústria, ou melhor, numa indústria alimentícia que vai para a gôndola do supermercado. Ok, mas quanto mais natural eu tiver também uma fatia desses alimentos, melhor. Infinitamente melhor para eu falei para vocês que eu falei para ela se apresentar e ela já deu uma aula pra gente. É que você já falou meu nome. Ela já deu uma aula pra gente. Você é uma linda. Não, mas é isso. É que é uma coisa que ela não é que ela tá ali oferecendo, vendendo o trabalho dela, tal, que é maravilhoso. É o que ela vive. E isso é muito bom.
Quando eu falei do apresentar, é porque eu quero ouvir a sua história. Então vamos lá. Eu quero saber por que você chegou, né, nisso. Sim. Me conta pra gente. Que o meu olho marejou. Daí foi um escape, gente. Mas ela quer me puxar de novo para o início. Eu preciso que você então vamos conte lá. essa história. Porque a Rita Reis, né, escolheu essa missão, esse propósito do eterno. Na verdade, eu não escolhi, né? Deus me escolheu e eu sou muito grata a Ele por isso. Bom, vamos lá. Quando eu era pequenininha, do 0 aos 5 anos e meio, minha mãe foi mãe solo, né? Foi a única dos 12, 13 irmãos que ela tinha, que trabalhava na roça de café, lá na Bahia, Fazenda Cordilheira, fazenda de cacau. Toda a família, meus avós, acho que até os tataravós eram da fazenda. E os avós, a minha mãe, os meus tios, enfim, ela foi a única. Falei assim, não, eu não quero ficar nesse ciclo. Então ela saiu de lá para ser babá, né? No Rio de Janeiro, São Paulo. Bom, e ela tinha um sonho, né? A questão de voz, né? Eu herdei da minha mãe. Que minha mãe, ela não tinha uma voz como a minha, mas ela tinha uma extensão de voz de uma cantora. Então ela era fanzoca da Ângela Maria. Falou, não, eu vou ser cantora como Ângela Maria. Isso não aconteceu, porque eu nasci. Então, assim, toda a atenção dela foi para me proteger, cuidar de mim. Então, como mãe solo, ela me colocou numa creche, no Brooklyn Paulista, foi onde eu nasci, e cresci até dos 0 aos 5 anos e meio. E nessa creche tinham várias plantas. Isso que, né, até então, que minha mãe me contou. Eu comi uma planta tóxica. Não lembro, né, o período exato, porque isso não ficou na memória. Graças a Deus não ficou registrado na minha memória. E a minha língua veio para fora, com muita salivação, espumou, enfim. Então eu tive queimaduras sérias no véu palatino, né, que é o céu da boca, toda a mucosa, esôfago, estômago, cordas vocais. E quando eu fui socorrida no Hospital das Clínicas, a junta médica, né, os pediatras disseram que a minha voz teria sido lesada por conta da queimadura dessa planta também. Minha mãe falou, não, Deus não vai me dar, ou melhor, Deus não me deu uma filha que vai ter problema na voz, porque a gente já canta e ela vai ter uma voz tão linda quanto da Ângela Maria. Segundo, ela me conta, falei, mãe, você falou isso para os médicos. Como é o nome da mamãe? Helenita. Tem uma Helenita na sua vida? Então, ela anulou ali o diagnóstico médico e realmente, né? Eu tenho, pela infinita bondade de Deus, uma voz bonita, audível, agradável, enfim. E por isso a área da educação, da comunicação também, né? Então, Deus, ele vai ajustando tudo. Mas as coisas que você precisa passar, justamente é para te fortalecer. Acaba sendo um selo, né? E eu tenho na minha língua, que eu não vou mostrar hoje aqui, é uma bolha, que é a marca da minha promessa. Essa bolha não dissolveu. Né, tá aqui, mostra que foi sério o negócio. E essa queimadura me abriu vários portais para várias patologias, rubéola, cachumba, varíola, eu tive tudo que vocês possam imaginar de patologia infecciosa. Muito bem, Rita Reis superou depois de longos 9 meses, sem comer sólido, só líquido. Aí agora a gente pula, né? Quando chegou na faculdade, né, fiz magistério, né, que foi o meu colégio, ou era contabilidade ou magistério. Eu falei, não, magistério. Então, quando eu me formei no magistério, 1ª, 4ª série, agora curso universitário. Biologia era o último. Então, assim, psicologia, amo. Amo bater papo, conversar, ouvir. Direito, amo também. Né? Essa questão de ajudar, de ser justa, puxar o direito. E biologia, o último. Quando eu fui fazer a matrícula, Deus foi muito claro. Filha, uma planta quase te matou. Você vai ensinar as pessoas a usufruir da farmácia natural, mais ou menos assim, tá, gente? Que eu já tenho 59 anos, né? O papai não falou comigo desse jeito quando eu tinha 20, né? A farmácia natural que eu criei, né? Aproveitar tudo que eu criei é bom.
E daí falei, gente, é mesmo, né? Eu tenho uma história de superação muito forte. Então, biologia. E daí me apaixonei. Tive professores extraordinários que me conduziram, não para a biologia de análises clínicas, que eu valorizo muito também, não biologia marinha, que eu também valorizo, mas a biologia com relação a ser uma bióloga cientista alimentar. Estudar, né, os princípios ativos de cada planta medicinal, dos óleos essenciais, óleos vegetais, das frutas, verduras, legumes, grãos. Eu falei, então isso é até eu ir para o céu, né, pai? Porque é muita coisa. E ciência realmente não para, né? Então, me formei em 1991 e estou aqui. E para E falando fitobacteria foi só as um especializações, daí fica fácil, né? Aí foi me especializando, naturopatia primeiro, fito depois, porque envolvia elaboração de protocolos com plantas e medicinais, né? Que nós temos uma gama maravilhosa, muito rica, que infelizmente, né? Não é tão divulgado assim. E eu lembro que a minha vovó, por parte do meu paizinho de coração, falava, quando a gente tinha uma gripe, alguma coisa assim, faz um chá com alho, com gengibre, antigos, né? Como eles sabem faz um disso? chá, porque febre é bom. Febre mostra que está tendo um combate. Então, toma o chazinho, deita, se encapota bem. As plantas curam, ela falava para o meu paizinho de coração, senhor José. E eu falava, gente, as plantas curam realmente. Você está falando aí? Curam, elas curam. Não é que elas questão curam. das influências, né, dos seus professores, quer dizer, elas curam, da sim. sua mãe, Sim, dos professores, vai reforçando, da um sua reforça avó, o outro. e a gente vê o tanto que a gente está carente O meu de paizinho de coração influências, também. né? Porque Sim, a nessa gente questão. sabe de um Lexotan, de um Rivotril, vira até musiquinha, né? A gente sabe dos lítios, de tudo, da farmácia, de gente, ai, que pirona para isso, não sei o que, não sei o que. Agora vai falar da fitonaturopatia, vai, o que é isso? O que é Sim. que palavra é essa? Ah, vai falar da... Ai, pega um boldo lá, faz um negocinho. A pessoa vai falar, o que é isso, né, hoje? E quem teve esse contato... valoriza. A gente está numa ponta, a gente está num momento assim, essa geração, né, dos 60, 50, 40, a gente está num limite aí que se nós não passarmos isso para as nossas crianças, Sim. vai se perder, porque perde. a vovó minha já foi. Se perde. E quando eu tinha, acho que... Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre fui Caxias, sempre na cola da professora, até por conta dos bullying. Cala a boca, Rita, que tem bolha na língua. Você fala tanto que tem língua com bolha, né? Além de outras, quando você está aqui, por conta da minha mãe, com quase 6 anos, ela se casou com meu paizinho de coração. Carreira solo, né? Coisas assim terríveis, que nem vale a pena eu citar aqui. Mas por conta dos bullying, eu tinha que me destacar em algo. Ser uma excelente aluna, aproveitar tudo que eu poderia. Então, a escola pública, na minha época, foi extraordinária. Eu tive professores extraordinários, fantásticos, que me deram justamente a base que eu tenho hoje como uma educadora, que comunico, que apresento, que falo dos benefícios daquilo que eu acredito, do que Deus me incumbiu como propósito do eterno. Volto a enfatizar. Então, essa questão, minha professora de língua portuguesa foi espetacular, né? De biologia, de ciências, matemática também, que a gente tem que aprender, né? Na biomedicina a gente aprende química, física, matemática, não tem como. Mas essa questão de você ir se especializando, depois da fitonaturopatia, e a ciência não vai parar aí, sem dúvida, ela vai cada vez mais crescer, porque os pesquisadores, graças a Deus, eles vão mergulhando. Eu tive contato em 2016, eu tive contato com tecnologia científica, que para mim era algo assim, muito longe do que eu aprendi, que era mais de produção, né? Benefícios de frutas, de verduras e legumes. Falar em tecnologia científica, opa, né? O que é isso?
mas eu adoeci. E agora eu entro numa questão, isso eu, Rita, tá? Vocês que nos assistem, eu, Rita, tive essa opção. O meu cabelo, que hoje ele está natural, ele já foi um cabelo muito chapado e descaracterizado do que eu sou. Eu sou afrodescendente. Então, assim, claro, você usar cosméticos à mão, né? O microfone está balançando. Usar cosméticos para dar uma nutrição, um brilho, deixar ele mais fácil de escovar é uma coisa. Descaracterizar a cada 30 dias. Né? Então, assim, isso foi um indicador, né? Eu tive, assim, uma contaminação muito forte por algo. Pode ser a poluição eletromagnética? Sim. Pode ser a poluição, a radiação da telefonia, das redes, né? Wi-Fi. A gente tem várias torres em cima de nós, brigando ali, interferindo nas nossas células. E nós somos porosos. A nossa pele, ela absorve, ela tem poros. Foi um batom, um cosmético, o que foi? Mas algo destruiu a minha tireoide. Ela parou de funcionar. Dessa, eu tive nódulo mamário. Do nódulo, 7 miomas hemorrágicos. Meu cabelo caiu. Todo. Além da hemorragia, além de tantos outros sintomas que eu tive por conta dessa pane. Então, foram 4 anos de luta e de abstinência total de coisas químicas, porque eu tive que pesquisar o que aconteceu, Rita. Se eu sempre optei por água, alimentação saudável, banhos de sol, sono REM, exercício físico, onde eu errei? Então, daí eu comecei a verificar, né? Claro, estava bem estampado na minha cara, né? Mas ler o que estava sendo aplicado em mim, no couro cabeludo, na unha, não é que eu não uso esmalte, eu uso sim, mas eu deixo a minha unha dar uma respirada, né? Maquiagem, tudo. Então, algo deu uma pane. Então, por isso que eu optei. Então, são 3 anos, depois de ir desmamando, né? Porque você não desmama de um cabelo escovado, chapado, assim. São 3 anos que eu fiz um voto com Deus. Pai, no último incidente que eu tive de corte químico. Pai, vou fazer um voto. Não corto e não uso mais realinhamento de fios. Pra gente não falar aqui aqueles outros nomes que não é legal, tá? Só tintura, porque quando eu for para a Glória, eu quero ir sem cabelo branco, que eu particularmente não gosto. Eu até pinto o cabelo do meu marido, que é loiro, acinzentado, ele tem 71 anos. Fala assim, amor, vamos passar uma tinta, uma coloração? Eu falo, bora. Então, eu também passo a coloração no cabelo dele. Mas o meu não. Então, é só tintura. E também água oxigenada bem, bem leve, 10. Então, a gente precisa ler rótulos. Do batom, da maquiagem, do shampoo. Vai fazer um procedimento químico no cabelo? Leia. Tem que se informar, porque algo a gente absorve. E aí... E daí eu quero falar da tecnologia, só para mais volta. Já vou te mandar para ir agora. Sim. Em seguida, mas eu não vou deixar passar você falando, né, da água, né? Vai lá, pesquisa, dá um Google. Gente, ninguém que eu conheço precisa ir pro Google para saber. Eu bebo Coca-Cola. E eu chamo ela de veneno. Eu falo que eu tô ingerindo veneno. Gente, olha, que vergonha. Mas sim, né? A gente vamos ficar. Todas as pessoas que eu conheço que têm acesso hoje à tecnologia, à informação e tal, a gente sabe dos benefícios da água e dos malefícios do refrigerante, né? Vou fazer apologia aqui, né? Mas, em algum momento, lá nas festinhas infantil, é aquele sabor que me remete à infância. Eu tomava muito pouco, a gente era pobre, não tinha dinheiro para comprar. Quando comprava, meu Deus, era uma festa, sabe? Essas coisas e tal. E em algum momento isso, eu sei, e eu passo períodos. Eu falo, não vou tomar. Passo períodos, até que um dia eu resolvo abrir uma latinha de novo, e aí eu vou reincidindo e vou lutando contra isso e tal. E a gente sabe do benefício da água. Só que tem uma coisa que nos leva para esse lado, né? Talvez que é hiperpalatável, tem todas essas questões habituais. A questão da consciência.
a consciência versus o dia a dia e o tempo que as pessoas investem em tantas outras coisas, num reelzinhos aqui, porque de alguma forma lá na dopamina se fica vendo. Então, beber água e ler um rótulo tá num lado onde as pessoas, nós seres humanos, vamos pro mais gostoso, pro que solta a dopamina, né? Até na Espanha tinha um comercial que era para vender caldinho Quinor. E aí aparecia lá, a que sabe, quando fala que sabe isso, tá perguntando que sabor tem isso, né? E aí as pessoas falavam assim no comercial, o rapaz todo bonito, assim, uma aguinha fervendo ali, e falava assim, a que sabe a água? Ou seja, que sabor tem a água? A água não sabe a nada. A água não tem sabor de nada. Mas, como você faz tudo com amor, aí joga lá o caldinho Quinor lá e tal, e aí você já imagina o cheirinho e o gosto e o sabor, né? E o Ajinomoto na pipoca, essas coisas, né? E a gente tem a consciência, Rita, a gente sabe, mas de alguma forma a gente tem uma dificuldade de ir para o saudável. E por quê? É isso que eu gostaria que você... Marketing. Quantos bilhões de dólares, euros, não saberia precisar aqui, eu não vou falar a marca, tá? Eu vou falar refrigerante. São investidos para divulgar, promover um refrigerante. É muito diferente de promover um suco de limão, por exemplo. Laranja, jamais. Laranja, a gente come no total, com os bagaços, para equilibrar a frutose, juntamente com o bagaço. Chupar um limão. Né? Agora, o limão a gente faz suco, ok? Maracujá, suco. Ai, Abacaxi também é possível. Abacaxi, melancia, melão, legal. Laranja a gente come com tudo, porque ela é excelente para o sistema digestivo, principalmente para microbiota intestinal, né? Sem um intestino funcionando legal, você pode comer assim maravilhosamente bem, frutas, verduras, legumes e grãos e não absorver. Isso passar como poro, que é a síndrome do intestino irritável, que daí é outro podcast, não vamos falar nisso. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo usando justamente o que Deus já nos deixou pronto, né? Agora, falando aqui do marketing, não é minha área, mas eu gostaria muito que você trouxesse, no outro momento, pessoas que entendem sobre isso. Anotado. O marketing, ele cria na mente da pessoa um ponto de segurança, um ponto de, olha, eu preciso fazer isso porque tal pessoa que é referência para mim faz. Agora, um suco de limão, não vou pedir isso no restaurante. Bombardeados, né? Um suco de maracujá com morango, não vou pedir. Me dá um refrigerante? Né? Aquele som. Você acha que deve ter algo. Porque não é só a questão da isso praticidade, não é normal. se você for olhar agora, analisando você falar. Não é. É prático descascar uma banana e comer. Se você tá num restaurante, é prático pedir um suco, porque nem você que vai fazer. Vai vir prontinho também para você. Então, você não vai ter trabalho nem de abrir. Também, né? Também tem essa questão. Então, realmente é algo a mais, né? A mais, e também ler o que tem dentro da água, essa propaganda, aproveitando esse gancho. A pessoa que fez esse marketing dessa propaganda não sabe que a água tem N sais minerais. N, tem vários. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, molibdênio, manganês. Nossa. Tudo isso é importante para quem? Para nós. Para o nosso equilíbrio. Somos quantos por cento de água, né? 70%? Por que o planeta é 3/4 água? Nossa. E 1 terra? Nossa. Litosfera, para você, né, ter ali, olha que tem terra, hein? Então, se nós somos 70% água, a gente tem que imaginar, por que eu tenho tanta água, eu preciso de água? Para que você tenha saúde. Vou fazer 60 anos em agosto. Quando ela fala, ninguém acredita, né?
Fiz algum procedimento estético? Ainda não. Quero fazer? Sim. Sim. Eu quero. Vai chegar um momento de eu aplicar botox, de eu colocar ácido hialurônico, me preencher. Eu acho que Mas isso tem tem um a ver momento com certo. hidratação. E aproveitando o gancho aqui da hidratação, depois desses 4 anos de luta, que eu tinha que descobrir, me abstive de vários contatos com produtos químicos, fui pesquisar bastante a respeito disso, mas eu tive um processo de cura extraordinário desse desmame, mas não foi isso que me impediu de ir para uma cirurgia, que quase foi. Dezembro de 2014, eu tinha feito todos os exames pré-operatórios. Tireoide, eu recebi uma boa dose de iodo radioativo para ela parar de uma vez, ela estava desequilibrada, para que funcionar. Eu iria fazer a extração do nódulo mamário de mais de 1,5 cm na mama direita, que já estava complicando, e a médica, ela é assim, né? Nódulo canceriza, Rita. E eu, nossa, fala um pouco melhor, né? Isso dói. Ela falou, não, nós vamos extrair. E os 7 miomas, né, eu estava num processo hemorrágico muito forte, tomava hemobloque para parar a hemorragia. Né? Então, assim, eu perdi massa muscular, né? Eu sempre fui magra, mas eu tenho tônus, eu tenho músculo. Perdi massa, então eu fiquei muito, muito mal. Canavérica, o tom da minha pele mudou e meu cabelo, pum, desmoronou. Indo atender uma querida lá em Santo André, pertinho de um supermercado, eu comecei a ter crises, uma dor assim agonizante. Vale a pena eu dar esse detalhe. Uma dor pinçava aqui na amígdala, outra na mama e outra no útero. Mas foi assim, fração de segundos, né? Teve parto normal? Então, é aquela sensação. Quando o neném nasce, não é aquele êxtase. Você sente o cordão umbilical passar? Eu senti esse êxtase que eu tive, né? Minha filha, Rita, quando ela passou, tipo assim, nossa, acabou as contrações, uau, que delícia, o choro do neném. Então, é um momento maravilhoso mesmo para a mãe que tem parto normal. Foi isso que eu senti, foi fração de segundos, como se nascesse. E aí, Deus falou muito claramente, filha, eu te curei. Meu Deus, eu acelerei o carro, porque eu tinha parado o carro em frente ao supermercado, abaixei o vidro e fiquei esperando, né? O que ia acontecer para alguém me socorrer, enfim. E aí eu fui fazer o atendimento, na volta já liguei para a médica e pedi tudo de novo. Doutora, aconteceu isso, eu também é cristã, creio em milagres, graças a Deus. Ela falou, Rita, você está com medo? Eu falei, não é, doutora, eu não estou com medo. Vamos fazer tudo de novo? Porque eu quero testemunhar o que aconteceu. Ela pediu tudo novamente, realmente. Nada na tireoide, hormônios normais, nada no seio, nada no útero. Zero. Então, esse foi o meu presente de Natal de 2014 para 2015. A partir daí... Porém, 2016, eu ainda estava no processo de reabilitação. Voltar a massa muscular, voltar o cabelo, enfim. Aquela foto que eu te encaminho, que eu tô com a minha neta de 6 meses no colo. A minha amiga, que é personal trainer, ela foi até a minha casa me mostrar essa tecnologia científica chamada a sigla, né? MFP, que é um misto. É um misto de tecnologias, que é o campo magnético da Terra, o infravermelho longo solar e os íons negativos que a gente precisa para despoluir o positivo, que isso aqui a gente absorve toda essa luminosidade. A gente fica elétrica. A gente aproxima aqui, o pelo cola. Levanta, fica Sim, aqui. porque a gente não anda na beira da praia descalça, né, no gramado, enfim. E eu nunca ouvi falar. E por que eu nunca ouvi falar sendo da área? Porque faz parte do jogo. Faz parte, assim, a gente entrar, né? Grande, Brasil, né? 17 anos de atraso em ciência, tecnologia, científica. É proposital? Vamos falar que sim, que alguém lucra com isso. Então é importante adoecer para que alguém te ofereça uma cura, mas não uma cura natural, já que Deus nos fez autorregeneráveis. Às vezes nem é uma cura, é um não, é paliativo, é paliativo.
Porque, vamos pensar aqui que você estivesse com um pouquinho de dor de cabeça. Eu falei, Eli, por que você está com dor de cabeça? O que você comeu? Você dormiu? Então, assim, não é atacar a dor de cabeça, é olhar num todo, que é a medicina integrativa, que é onde eu trabalho com os médicos, meus mentores, que eu amo, e gratidão eterna. Meu sobrinho querido, vou aproveitar esse momento, meu sobrinho, que também é médico integrativo, Dr. Caio Pádua, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Baracate, Dr. Lai Ribeiro, polêmico até, mas Ai, minha sogra ama o Lair. um dos mentores Você abre o primários que celular eu dela no tive. YouTube e é só Dr. Lair. Tem muita gente boa Ela que gosta. saiu da casinha, vamos chamar assim, né? E é importante isso. A gente precisa pensar com o nosso cérebro, não com o cérebro de alguém. Isso é muito sério. Alguém te induz, olha, Eli, você vai ler isso e vai fazer isso. Aí você vai olhar e vai fazer? Não, mas por quê? Você tem que me questionar. E você, quando eu não estiver perto, pesquisar. E não só a questão Pesquisar a respeito. Esse questionamento não é uma afronta, como a gente já, né, viu situações aí da pessoa, né, dessas polêmicas que daí tá afrontando e tal. A gente não pode levar para o pessoal. Até fiz um reel sobre isso. É uma oportunidade de você mostrar para a pessoa o porquê. E aí, a profundidade, né? A Rita, ela fala muito, nossa, estava vendo um estudo, estava vendo um artigo, estava vendo uma pesquisa. Ela está constantemente, né, analisando, pesquisando, procurando se aprofundar. Porque quando você olha para o ser humano desde essa visão molar, né, como você disse, né, esse integrativo, a capsulinha ali, ela vai atacar a dor, mas ela não vai atacar, ela vai atacar o sintoma, né? Mas ela não vai atacar a causa. Exato. Ela corta o efeito e a causa está ali. Para que você, o quê? Precisa não de saia novo, da não saia roda e precisa do de novo da pastilhinha. É cliente preferencial. Só que é interessante a gente ter esse olhar, quando a gente fala do ser humano como um ser humano molar, né, integral, é importante essa questão, porque agora eu quero entrar que você vai falar o que você faz hoje, né? Qual que é o que você oferece hoje, né? Com tudo isso. É muito, assim, quando eu vou conversar com alguma mentorada, que ela tá com a vida toda, até minha amiga falou assim, ai, você é uma organizadora organizadora mental. Você deveria colocar como organizadora mental. Porque quando vem aqui a cliente muito conturbada, que a casa, olha a minha casa como tá, eu já tentei me organizar assim, eu já comprei os cestos lá na Shopee, chegou tudo ontem, ó. Uma falava assim pra mim, chegou tudo ontem, tá aqui. Aí agora eu já não sei onde eu quero pôr. Porque aquele precisa, mas eu talvez deveria um cesto maior e tal. E a pessoa começa a olhar o cesto, gente, que o cesto não é nada, moça. Vem cá, vamos conversar. Como é que é a sua vida? Não é que hora você acorda, é no dia anterior, que horário você vai dormir, como que é a sua rotina, o que você come diariamente, quantas horas você trabalha, como você faz com seus relacionamentos, com seu filho, com a sua casa. Você tá com os seus exames em dia? Como é que tá os seus exames? Você tal e tal. Alguém te pediu o exame disso, daquilo? Como é que estão a questão das suas vitaminas? De repente você tá assim cansada desse jeito e não é nada demais. E aí eu começo a trabalhar toda essa questão fazendo essa pergunta. E aí é onde entra o protocolo personalizado, porque cada pessoa é única, cada um tem um DNA, cada um tem, né, uma rotina, uma maneira de funcionar, um entorno, a minha família de um jeito, a sua de outra tal. A gente vai criando os nossos ecossistemas, como funciona tudo. E não adianta eu chegar ali e empurrar para ela, ó, agora você vai fazer assim, sabe? Pode durar 2, 3 dias e não se sustenta e entram em frustração. E a Rita, ela tem um jeito de trabalhar muito bom, e é essa questão dos protocolos, né? Então, ela vai falar agora um pouquinho dessa tecnologia, de como ela trabalha, os serviços que ela oferece, porque eu acho muito importante a gente acessar. E não é uma coisa assim, ai meu Deus, não. Não, tá não é absurdo. Tá acessível. E é tão simples, né?
E falando dessa minha amiga, quando foi até a minha casa, falou, Rita, você precisa conhecer. Claro, ouvi, ela fez os testes sensoriais. Eu falei, Roseli, o nome dela, eu gostaria de ver um manual científico. Ela falou, você sabe inglês? Mas o inglês, assim, né, voltado para o acadêmico, científico. Eu falei, não, minha amiga, você sabe que não. Eu fiz espanhol com a nossa amiga Fernanda. Ela falou, então, mas eu tô brincando, nós temos traduzido. Então, ela deixou o manual científico traduzido para o português, mas as citações todas da PubMed, que são as publicações internacionais da área médica. Então, artigos lá para trás, 2001, 2005, isso aconteceu em 2015 comigo, né? Em 2016, minha amiga foi me levar. Eu falei, my Jesus, onde eu estava? Ela falou, dentro da bolha. Você estava dentro da bolha. E a culpa não é sua, porque isso chega até nós, que foi disruptivo, através de alguém. Isso não vai ser veiculado de forma alguma, de uma outra forma. Só se eu fosse para fora, fazer uma especialização em Harvard, por exemplo. Claro, estudar fora do Brasil, mas eu sempre fiquei aqui dentro, ilhada no Brasil, né? Claro, berço muito simples. Quem me dera fazer uma especialização fora, né? Mas, glória a Deus, sem problemas, né, paizinho? Fui muito para fora já para Mas hoje a modelar. Harvard, mas a Harvard modelar agora o que eu você aprendi pode fazer aqui. cursos aqui da Harvard oficial. Você entra lá no site da Harvard e tem cursos livres lá e acaba que o próprio agora tudo se traduz lá, né? Sim. Então você tem acesso ao material. Nossa, você vai ter a sua especialização pela Harvard. Vamos pensar. Vamos pensar. E daí eu me apaixonei e comecei a apresentar para as pessoas que eu já tinha como amigas, as ações sociais que eu fazia, ou melhor, faço até hoje, dentro das igrejas, comunidades carentes. Então, além de levar, né, a questão alimentar, saber escolher o que você vai ingerir, porque o seu corpo ele absorve, e você, no final das contas, você vai ter consequências. As nossas escolhas geram consequências. Que dirá a escolha alimentar? Que dirá? Se tudo gera uma consequência, alimentar também, né? Estilo de vida, vamos falar assim, não só o pilar alimentação, que não é só. Tecnologia científica é maravilhoso para nós? Por quê? Porque essa tecnologia MFP, ela estimula a produção. Ela aponta aqui para a aguinha, mas é que bem aqui, é o bastonete. Tem um bastonete aqui. É ele que tem a tecnologia que eu acabei de falar. Tem aí uns ionzinhos, umas coisas. São íons negativos, o neodímio, que é o campo magnético da Terra, que magnetiza a água, que isso faz com que o pH dessa água fique como o nosso pH sanguíneo, 7,43, que é o nosso pH. O que outras bebidas fazem, aproveitando esse gancho? Derrubam o pH sanguíneo para 2,5, como refrigerante, por exemplo. E pH sanguíneo ácido é porta aberta para enfermidade. Porta aberta. Então, a gente tem que ser alcalino, né? Quando nós somos alcalinos, a gente não está enferrujando, envelhecendo e dando aquela pane metabólica que acontece quando estamos ácidos. Qualquer patologia, ela é pautada nessa acidez sanguínea, acidez celular. O teste sensorial, porque eu participei do teste sensorial e a gente percebe nitidamente, né, quando a gente prova o sal ou o açúcar que ficou ali na tecnologia. Alguns minutinhos. Poucos minutos. Ele né? Então, altera. o sal, para mim, foi Não é um indicador mais forte. que o açúcar, porque o salzinho que eu provei de lá, ele baixou suave. Me lembrou até aquele salzinho do Himalaia, de verdade, né? Porque acabou que também. Mas assim, me lembrou um pouquinho que é mais suave e tal, não fez aquele push. Quando eu provei o que não tinha ficado lá, que é o que a gente usa e normalmente. E é o sal do Himalaia que eu uso na minha casa. Deu até Você viu que também ele ficou mais forte. na língua, assim, sabe, no paladar. Eu falei, não.
E eu vi ela colocando, era o mesmo salzinho, ela trouxe ali, né? É um teste que a gente faz provando que tudo em nós tem que ter equilíbrio. Tudo. Né? Até o sódio, potássio. Sem eles, nosso coração para, né? A gente tem um AVC, por exemplo, né? Um acidente vascular cerebral, por conta do sangue estar também mais alterado, não tão fluido, enfim, ou infarto do miocárdio também, como eu disse. Bom, voltando. Então, a questão dessas tecnologias, falei do íon, falei do magneto e o infravermelho longo. Esse daí eu me apaixonei em gênero, número e grau. O que ele faz? Já ouviu falar em sistema de célula-tronco? Eu sei que não é a tua área, mas já ouviu remotamente? O infravermelho longo, ele estimula, que é o infravermelho longo solar, tá? Isso é feito em laboratório, é como se você tivesse o sol próximo a você. Então, na água ou em alguma peça que você tenha. A minha roupa íntima tem infravermelho longo solar, para que eu não tenha nunca mais nódulo mamário e nada no meu aparelho reprodutor feminino, né? Então, eu uso. Bom, muito bem. O que ele faz? Ele estimula a produção da célula-tronco produzir novas células. Então, é um estímulo. E é o que o infravermelho longo solar que Deus criou para nós faz. Só que quando o sol nasce, onde você está? Embaixo de uma laje. São 40 minutos da nascente do sol. Ele irradia por toda a Terra. Fitoplâncton ficam felizes, se multiplicam, criam oxigênio lá no mar. A própria fotossíntese, as plantas, né, que é a cadeia alimentar. E quando o sol se põe, 40 minutinhos também antes do sol se pôr, estamos ainda dentro de uma laje. Ou dentro de um metrô, ou dentro de alguma coisa. Então, assim, a gente não tem contato com o campo magnético da Terra, estamos sempre com calçado, ou em cima do metrô, ou dentro do metrô, dentro do carro, enfim. E a laje nos protege do raio solar. Ah, mas eu tomo banho de sol. Ótimo, parabéns. Isso estamos falando da vitamina D3, que é um hormônio, na verdade. Essa a gente precisa mesmo, ficar expostas ao sol. Mas o infravermelho longo solar, o Dr. Toshio Komuro, que foi aquele que fez o gol de placa. Outros já haviam pesquisado, são vários cientistas, físicos e médicos. Dr. Toshio pegou todo o estudo e conseguiu. Achei, eureka, né? Os orientais são fantásticos para essas coisas. E daí, né? a empresa Nipponflex, que é a empresa que produz, que eu confio, tá? Isso eu vou deixar aqui bem claro, tem a patente. Então, são 47 países já, né? Que patenteou esse invento maravilhoso do Dr. Toshio. E o que essa empresa fez? Já que estimula a produção de células-tronco, vamos conversar com as pessoas em tratamento oncológico. E eles doaram para os familiares e para as crianças do Hospital de Barretos. São mais de 100 leitos abastecidos para estimular a produção de células novas, remover a acidez, porque câncer nem preciso falar que é ácido, né? Se todas as patologias nascem por conta do sangue ácido, de uma acidez, né, dos órgãos, então para melhorar, então são travesseiros, são colchões, edredom, roupas, né, que nós chamamos de roupas funcionais, como roupa íntima, roupa de ginástica, é uma gama. É uma gama. As palmilhas são extraordinárias. Tem palmilha de tecido, que tem a tecnologia, tem palmilha com silicone. Então, assim, e você são estratégias isso também, né, nos seus são estratégias para que a gente tenha o quê? Qualidade de vida, bem-estar. A gente começa a falar que o olho brilha, porque eu sou apaixonada por isso, mas não é só isso, é saúde. É saúde. Né? E você integra isso nos seus atendimentos, Os né? protocolos de 2016 para cá, eles têm a tecnologia. Se nós tivermos todas as pessoas, e aí tem o projeto Business as Mission, que a gente precisa conversar, que eu quero levar essas tecnologias as Mission.
Negócios com missão. Eu quero levar essa água para todos os lugares. Clínicas, hospitais, igrejas, escolas. Claro, dentro dos lares, mas também porque você tendo uma Acesso, água né? medicinal que vai melhorar o teu pH sanguíneo, que vai eliminar toxinas do seu sangue, né? Porque só aí você já elimina a possibilidade de ter algo, seja a patologia que for, né? Se melhora o sistema imunológico, melhora a circulação, tira você da linha, e todas as pessoas, né? Não só você, nós, nos tira da linha de ter um AVC ou infarto, por conta do sangue fluir melhor, de ter o equilíbrio que você acabou de falar aqui. O equilíbrio entre, por que sal e açúcar? Diabetes ocasiona hipertensão. A diabetes mellitus 2. O sódio, infarto do miocárdio. Sangue mais grosso. Então, se a gente equilibra esses dois pilares, em 48 horas, tá? Eli, minha querida amiga, Eli Antônio Luizaga. Você tira as pessoas, olha que missão linda. Nossa, não só minha. De ter um AVC ou um infarto, que é o que mais mata hoje. Não é só no Brasil, tá? Mas vamos falar só do Brasil. E se você acessar cardiômetro, é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai ver o símbolo de um coração e ele vai caindo, igual uma ampulheta. Vai caindo o cardiômetro. O número de pessoas que faleceram em 60 segundos, mais de 40. Acessa www.cardiometro.com.br. A Associação Brasileira de Cardiologia criou esse link. Que coisa. É divulgado? Não. Para quê? Nunca ouvi falar. É veiculado? Não. Vamos veicular com bilhões de dólares aquele refrigerante. Esse vale a pena. Excesso de sódio, excesso de açúcar, daí vai. Pois é, gente, eu queria muito ficar falando mais com Rita aqui, mas nosso tempinho tá dado. E assim, eu anotei muitas coisas, eu acho que vale uma baita reflexão em tudo isso que ela trouxe e uma baita autoanálise. Sim. Tá? Porque tem um ditado por aí, né, que fala que as crianças fazem o que quer. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. Né? Então, a gente, em algum momento, eu preciso me conscientizar sobre isso, dar uma pausa, dar um break ali em algumas coisas e respira, olha para você, olha aí para suas necessidades, olha para sua saúde, o que eu posso fazer para não ficar refém desse sistema aí, né, que a gente sabe o que tem, e ser feliz. E qualidade de vida, né? Estamos aqui, eu acho que Deus, quando deixou tudo pronto ali no Éden, né, para o homem, para a mulher desfrutar, olha, tá aqui, dominem sobre os peixes, não sei o quê, façam uso, aqui está, tudo que vocês precisam, tá aqui. Sim. Administrem bem isso, né? E aí o ser humano teve essa capacidade de deturpar as coisas. Mas eu quero que nessas considerações finais, né? A Rita, hoje, ela faz atendimentos pessoais, faz online se precisa. Sim. Ela atende também, né? Tem espaços de atendimento, que ela integra ali esse acolhimento, ela integra ali as tecnologias com a alimentação, ela cria ali eu já mandei meu briefing para ela, né? E ela vai te ajudando você a ir melhorando o seu estilo de vida, tá? E é uma coisa feita com muita cautela e com muita consciência. A gente traz de novo aqui, né? Sim. Então eu vou deixar agora esse final de podcast para suas considerações finais. O contato da Rita vai estar aqui o arroba dela, vai estar aqui, a gente pode deixar até o contato dela, tá bom? Para você fazer seu agendamento e conhecer, né, mais de perto essa maravilhosa pessoa que Deus nos trouxe para nos cuidar. Gratidão, primeiramente, mais uma vez, minha amiga. Gostoso. Deus te abençoe muito. Quando eu tiver o meu podcast, eu vou trazê-la, tá? Para te entrevistar, porque essa troca, ela é maravilhosa e nós não somos, assim, somos únicos,
Ok, mas nós dependemos um do outro, né? E essa soma, ela é maravilhosa. Ela nos edifica, expande, né, o nosso pensar. E eu sei que essa questão em específico, ela sacode mesmo, né? Tira muitas pessoas de uma estrutura, como me tirou, né, as duras penas, 4 anos lutando, por conta de usar tanto produto químico no meu couro cabeludo, que é um poro, que eu ingeri. Não estou falando que foi só ele, mas ele com certeza contribuiu. Bom, muito bem. Minhas considerações finais. Com relação aos protocolos. Os protocolos que eu aplico, eles são individualizados, claro que cada pessoa, ele é uma pessoa, a Rita é outra, o Gustavo é outra. Nós somos únicos, né? E nem todas as pessoas também querem mexer em algumas áreas. Então, o desmame, ele é gradativo. A introdução de alimentos ou de situações, de técnicas, vamos dizer assim, de hábitos, aliás, não técnicas, de hábitos, também é gradativo, que a gente chama de biohacking. E o que é o biohacking? O biohacking é a mudança do estilo de vida somado à ciência, somado à tecnologia. Aí você cria um ecossistema que vai fazer com que você saia daquele ponto de partida que você está para construir uma nova Eli, um novo Gustavo, uma nova Rita. É assim. Mas o fator principal é a decisão. E olha que eu palestro, eu falo. Cada evento que eu vou, cada palestra que eu dou, cada pessoa que me ouve, já são 35 anos falando do mesmo assunto. Tecnologia entrou 10 anos, ok. Mas o mesmo assunto, né? É comer muito bem, gastando pouco. Tomar banho de sol, que você não paga nada. Tomar uma boa água, Tá vendo? que você tem acesso, tendo um bom filtro, você toma boa Tudo água. vai se fechando, né? Quando Sim. você vai tendo essa consciência de que não tem necessidade de consumir tanto, gente. Então, Senão fica e se insustentável. você Que aí é um outro fizer assunto para nós. uma conta simples, quando você for num supermercado, você vai verificar. Os empacotados são muito mais caros do que o que você produz na sua casa. Então, as minhas considerações finais é que nós tenhamos cada vez mais essa consciência. Não coma tudo que entregam para você pronto. Você tem que ver a embalagem, ler o rótulo. Estou falando tudo, né? Você fala, ó, faz isso, faço, tá, mas por quê? Não, você não é uma pessoa... Não somos uma máquina. Um robô, né? Você é um ser pensante. E é importante isso. E a gente já está deixando o leque aberto para nossa próxima conversa, porque a gente vai falar de sustentabilidade aí, de consumismo. Porque, eu não tenho tempo para fazer a comida. Então eu tenho que ser. Tá, mas espera aí, por que você tem que trabalhar tanto? Se você comprasse menos coisas, tal, vai se organizando. É questão de porque organizar. Tudo é processo. Sim. Né? E hoje nós temos freezer, temos geladeira, né? Que ajuda. É questão de organização, que é a tua área também. Né? Separar aquele consciência, organização, e aí é um processo para esses novos hábitos. Gostei muito desse biohacking e é muito bom. Muito bom, obrigada. Eu que agradeço, por que você Deus te ter abençoe. Vindo, fez ali o ajuste na agenda. Eu sei que você tem uma agenda, né, bem intensa. Isso é ótimo. Então, muita gratidão. Eu que agradeço, mesmo de coração por estar aqui comigo. Agradeço. Viu? E te espero lá na clínica muito em breve. Sim, já mandei meu briefing. Sim, vai ser um prazer. Meu protocolo, porque é uma das coisas que eu falei. Te mostrar o caminho. Tudo vai começar. Eu vou por blocos, né? 2 anos atrás eu precisava lidar com umas questões emocionais, entender mais de finanças, entender meu processo, e eu me dediquei a isso. Comecei a entender melhor, começou a entrar num eixo, eu falei, agora daqui para frente é só manter tal. Então aí eu comecei a ver a questão do exercício físico tal, já são 8 meses aí nessa caminhada, né, tal e tal. Já tá hábito inserido. Agora a gente vai para esse outro lado aí. Então eu tô só esperando, feliz da vida. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada, até o próximo. Fiquem com Deus.